Ótimo. Então, pessoal, a aula de hoje nós vamos falar sobre difração, né? O que é esse fenômeno, né? E aí vou falar de alguns exemplos, né, sobre difração e alguns análises semelhantes que a gente faz para grade de difração e o princípio de Babinet. Né? Se a gente for pensar, né, na ótica geométrica, a gente tem que, se eu tenho um objeto no que uma luz incide, né, pensando em um raio, ele pode ser ou bloqueado, né, ou ele passa ao lado do objeto, né? Não tem um meio termo nisso, né? Mas quando a gente está lidando com ondas, né, sabendo que a luz é uma onda eletromagnética, né, a gente começa a ver efeitos que são exclusivamente de ondas, né, quando a gente está passando a luz no objeto e olhando com mais cuidado, né. Essas primeiras ideias começaram a ser vistas no século XVII, tá? E, e um exemplo aqui é bem legal, é esse aqui eu não sei se vocês estão vendo o ponteiro, deixa eu pôr aqui, ó, melhor. Que é, está vendo que você tem, por exemplo, uma pessoa, né, segurando uma bolinha e você vê uma leve, como se fosse um contorno, né? Tá vendo? Escuro aqui em volta delas. Isso aí já é a difração aparecendo, né? Que é essa ideia de a luz não passa exatamente só como um raio, né? A gente não pode ver isso. A gente vai ver algo que é o que a gente chama de difração, né? Então esses primeiros trabalhos foram feitos pelo Francesco Grimaldi, né? E a ideia vem desse essa palavra difração, né, foi inicialmente introduzida por ele, né, que é um fenômeno que ocorre quando uma porção da frente de onda, independente de suas características, é bloqueada por um obstáculo. Então, se eu tenho uma frente de onda, então aqui eu já estou pensando na cara, não na característica de um raio, né? Não na interpretação de raio, mas na interpretação que eu tenho uma frente de onda. Então, por exemplo, uma onda plana, algo assim, né? Que bate no obstáculo, e aí eu vou ver como que essa frente de onda vai se comportar depois, né? Como ela vai se propagar depois desse obstáculo, né? A gente pode ver aqui, ó, nesse caso aqui, ó, são ondas numa superfície de um líquido, né? E quando a gente vê, quando a gente passa uma onda, né, por uma fenda aqui, você vê que aparece, tá vendo? Aqui, ó, um escuro aqui, ó, que é um efeito da difração, tá vendo? Que há uma deformação dessa frente de onda inicial, tá? Então, o que que acontece nessa frente de onda, né? Então, a gente sabe que a frente de onda está relacionada à densidade de energia da onda. Então, quando a gente tem essa propagação por um objeto, né? Esse objeto pode ser um orifício, pode ser uma bolinha, independente, né? É, a gente vai ver que vai ter uma redistribuição da energia, né? E isso a gente vai ver que quanto mais forte o efeito dessa redistribuição vai ser maior quanto mais próximo as dimensões desse objeto estão do comprimento de onda da luz, tá? E a gente vai ver nessa aula também que as coisas que a gente fez em interferência, a gente pode usar aqui agora
para estudar a difração. Então, a difração é um efeito que vem também da superposição dos campos, né, em pontos distintos. Então, então as análises que nós fizemos para interferência, elas também podem ser feitas aqui no caso de difração, tá bom? Igual eu disse para vocês. Então, a gente pode usar o princípio de superposição, né? Então, a gente tem uma fonte, né, aqui, que é dada por um pontinho aqui. E a gente fez essa conta, né, por exemplo, das fendas duplas, né, que eu tenho um ponto P1 e um ponto P2, aqui, né, as aberturas P1 e P2, e eu tenho um anteparo, e esse anteparo a luz vai chegar, né, e eu quero saber como que é a intensidade em um ponto P, né. Para saber isso, o que eu tenho que fazer é, se essas frentes, se esses pontos, né, são coerentes, né, no sentido que é a mesma frente de onda que ilumina os dois, né, então logo eles são coerentes, eu tenho que o P aqui vai ser a superposição dos campos elétricos, né? Então eu vou fazer a conta exatamente igual à conta, né, do sistema, né? Então é a soma dos campos elétricos. Se é a soma dos campos elétricos, eu vou ver que a intensidade vai ser dada por isso aqui, né? É. Se eu estou pensando em uma abertura finita, né? Porque as contas que nós fizemos, por exemplo, da fenda dupla na aula passada, foi considerando que a fenda é infinitesimal. Mas se eu considerar que a fenda é finita, eu vou ter que o caso anterior que eu posso considerar que é cada pontinho, né, que forma essa abertura, ela é dada por uma fonte pontual, né, única. Então eu vou pegar todos os pontos dessa abertura, né, e vou integrar, né? Então o que eu tenho aqui, né? Então eu vou considerar o campo vezes a área, né, dividido pela área. Então eu vou para cada ponto eu vou pegar cada infinitesimal aqui eu vou pegar o campo elétrico que está nele, né? E aí eu faço essa conta aqui. Então, essa integral aqui de baixo é para compensar, né, que eu tô considerando como se fosse uma densidade, né, do campo elétrico aqui nessa área. Então, se eu fizer a conta para a intensidade, eu tenho isso aqui, né? Isso aqui é duas vezes a área, que é uma área ao quadrado, tá? É uma área ao quadrado. Então, nós temos isso aqui. Onde, o que eu tenho aqui? Eu estou considerando que sigma é o plano onde essa abertura está. Então, por exemplo, uma fenda finita, tá? E A é a área total da abertura, tá? Então, esse sigma é como uma função, né, que define como está a distribuição, né, das aberturas ao longo desse plano, tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, a propagação da onda numa direção z, eu posso definir uma função, aqui eu estou chamando de π, de xy, que ela vai me definir como é essa abertura, né, do sistema. Se eu tiver essa abertura aqui, dado que ela é, por exemplo, 1 em todo o plano, quer dizer que é como se esse orifício, né, fosse infinito, né? Não tem orifício. Ou se essa função é igual a zero, né, em todo o plano, quer dizer que é tipo eu bloqueio completamente
o meu feixe, né? A minha fonte. Então não tem luz passando, tá? É importante a gente ressaltar que eu vou considerar que essa integral, né? Então eu não vou considerar os extremos, então que ela é diferente de zero, que é o caso que eu disse para vocês, que eu bloqueio tudo, e ela é diferente de infinito, que está tudo aberto, tá? Então eu quero algo intermediário, exatamente. Eu quero um objeto finito, que é exatamente o que foi falado aqui, né? Que ela é bloqueada parcialmente a frente de onda é bloqueada parcialmente por um objeto. Então eu estou pensando no caso parcial, não é bloqueado totalmente, não passou completamente, tá? E aí lembrando que essa análise é exatamente possível dado o princípio de Huygens, que ele considera que a frente de onda pode ser dividida por pontos, né, em uma que a frente de onda pode ser dividida em fontes pontuais. Então, o que eu estou fazendo aqui se eu estou bloqueando um pedaço, agora a minha frente de onda não é tudo, é só o que está passando pelo orifício. É isso que eu estou fazendo aqui, tá? Então essa conta aqui sai disso. Alguma dúvida até aqui? Não, né? Beleza. Alguém abriu o microfone? Eu não sei se alguém tem uma dúvida. Não, foi Então sem vamos querer. lá. Tranquilo. Então vamos lá. Igual eu disse, eu vou considerar agora, tá, uma conta que é no contexto da difração de Fraunhofer. Por que eu estou mencionando isso? A difração de Fraunhofer, a gente tem algumas considerações que a gente faz para simplificar a conta, né? Porque então, se a gente fosse usar a outra forma, né, que é a de Huygens-Fresnel, a gente tem que considerar que é, ela não tem nenhuma, como se fosse nenhuma aproximação. Então aqui a gente vai fazer algumas aproximações para a gente fazer as contas, tá, de maneira mais simples. Não quer dizer que ela está errada, quer dizer que ela não é válida em todas as condições, né? Então, quando a gente pega o princípio de Huygens-Fresnel, a gente consegue chegar na de Fraunhofer. A gente vai mostrar aqui o que a gente está considerando, o que essas considerações que Fraunhofer faz para simplificar as contas. Tá? Então, primeira coisa que eu falei, né? Então, a gente vai fazer aquela consideração que a frente de onda é formada por. Eu posso substituir, né, a frente de onda por fontes infinitesimais em todos os pontos da frente de onda, né? Que é o princípio de Huygens. E como eu estou considerando que eu tenho uma abertura, eu vou considerar que a frente de onda agora é só o da abertura. É isso que eu estou considerando, tá? Então, eu estou pegando só as componentes bloqueadas da frente de onda. É, é, tá. Se a gente, eu estou falando aqui da diferenciação de Fresnel, que foi exatamente a que eu mencionei, tá? O livro do Moisés, ele começa sem fazer essa consideração, ele considera a diferenciação de Fresnel genérica, que eu não vou fazer as contas de Fresnel, não. Eu já vou para as aproximações, eu já vou fazer todas as contas já nas considerações de Fraunhofer. O que é a diferenciação de Fraunhofer? Eu vou considerar que eu vou olhar, tá? Que a, a minha. Onde eu vou olhar o padrão de fração está muito distante do plano que se encontra a abertura. Então, aqui eu estou considerando o L, que é a distância entre o meu plano, esse plano sigma, e esse plano, e o plano que eu vou ver. Então, o plano que eu vou ver o padrão de difração. Tá? Então, esse L eu estou considerando muito maior do que o comprimento de onda da luz que incide.
E para eu ver o padrão de difração, eu também vou considerar que os tamanhos, né, do meu objeto também são muito pequenos comparados a essa distância. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou no regime que o objeto é próximo, né? Ele tem dimensões próximas do padrão do comprimento de onda, tá? Do objeto. Então, isso me permite que, se eu estou olhando muito distante, né? E lembrem-se que eu mencionei isso na aula passada, quando a gente estava fazendo a fenda dupla, de um padrão de interferência de uma fenda dupla, eu posso considerar que cada ponto gera uma onda esférica. Se eu estou olhando essa onda esférica muito distante, eu posso aproximar essa onda esférica por uma onda plana, que aí a gente consegue fazer as contas muito mais facilmente. Tá? Então é isso que eu estou fazendo. Então eu vou aproximar cada ponto por uma onda plana, é isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Então o campo elétrico agora é uma onda plana. Tá? E eu vou fazer essas integrações, essas coisas, em uma onda plana, considerando uma onda plana, tá? Que eu vou integrar em sigma, né, dado o formato da abertura do meu objeto, tá? Aqui é bom também falar que eu já estou fazendo uma consideração também extra, que eu estou considerando que a eu estou iluminando a minha abertura de maneira uniforme, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vocês lembram que eu falei que, por exemplo, pode aparecer uma função aqui, ó, que é dada pelo formato da minha abertura. Eu também posso considerar, né, ela é igual a 1 em toda a minha abertura e 0 no resto. É isso que eu estou considerando aqui. Eu posso considerar o que isso me permite naquele pi. Permite que eu, por exemplo, considere coisas que são semi-transparentes ou alguma função estranha, uma função gaussiana, outros tipos de abertura, tá? Mas aqui eu estou considerando que essa abertura ela é iluminada de maneira constante, né? Ela, então quer dizer que eu posso, por exemplo, aproximar que a onda que está incidindo no meu objeto é uma onda plana. É isso que eu estou fazendo. Tá? Ou que, por exemplo, se você pensar no laser, né, que vocês vão usar no experimento, que o tamanho do, do spot, né, da bolinha que é gerada pelo, pelo laser, é muito maior do que as dimensões do objeto. Então, por exemplo, vocês vão fazer do fio de cabelo, né? Então, o fio de cabelo é muito menor, né? As dimensões do fio de cabelo é muito menor do que o tamanho. E faz algum sentido que é as ordens de grandeza, tá? Então é isso aqui. E aqui, tá? Eu vou, só para simplificar a conta, eu vou usar I0, sendo esse cara aqui, né? C é Y0 sobre 2 é 0 ao quadrado para a gente descartar as coisas. Para simplificar, né? Que é como se fosse uma intensidade de um ponto qualquer do campo. Então vamos usar essas ideias. Alguma dúvida aqui, até aqui? Essa consideração de onda plana? Ficou claro? As considerações que nós estamos fazendo aqui? Beleza. Então, vamos lá para fenda dupla. Então eu vou considerar a fenda dupla, tá? Eu vou considerar ela é um retângulo, né? É, então eu estou considerando a propagação no eixo Z. Na direção X, a abertura é 2A e no eixo Y a abertura é 2B, tá? A e B aí sendo números quaisquer, tá? Então,
Se eu quero calcular em um ponto P qualquer, né, aqui, eu tenho um ponto P qualquer na direção K, né? Lembrando que o anteparo está a uma distância L, eu vou ver como é que eu vou fazer essa conta aqui, né? Então, eu tenho, igual eu disse, um KR menos ômega T, né? Aqui eu vou fazer uma outra aproximação, tá? Que foi feita também na interferência. Eu vou considerar que todas essas ondas planas, elas têm o mesmo vetor de onda. Então, elas apontam na mesma direção, tá? Então, é aquele caso que a gente pode considerar, né? Dado que esse L é muito maior do que as dimensões do nosso objeto, né? Então é como se tudo fosse. Então qualquer ponto que eu pego aqui na abertura, ele tem o mesmo K. Aí eu considerei o K aqui do meio da, do objeto, tá? Então eu tenho, né? Se eu tenho isso, para qualquer ponto em X, o Kx aqui, né? Essa componente X é a mesma. Então, por isso que eu posso substituir o Kx. Então, ela independe de X. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo aqui. E a mesma coisa para o Y. Tá? Como eu estou falando de algo retangular, eu vou fazer a conta, né, usando os planos cartesianos aqui. Né? Então, eu vou integrar de menos A a A, de menos B a B, onde eu estou colocando a origem no centro do, é, da minha fenda retangular. Tá? Aqui embaixo eu já substituí a minha área, né, que é 4 vezes AB, né? E eu também tirei aqui, ó, nessa segunda linha, eu tirei o ômega t da integral, né, que ela não depende de x e y, então exponencial de menos de ômega t, tá? Alguma dúvida até aqui? Eu ia perguntar se a área nesse campo elétrico não deveria ser ao quadrado, mas acho que só vale na intensidade, né? No campo elétrico ela é. Isso, aqui eu estou calculando campo elétrico, então só vale na intensidade, isso. Entendi. Tá. Aqui eu também estou considerando que todos têm a mesma polarização, então eu até nem estou considerando os versores aqui da polarização, tá? Tá implícito aqui, tá? É, então a gente fez as aproximações, né? Aqui, então, essa aproximação de considerar a onda plana e considerar que todos os pontos do objeto eles são semelhantes, né? Eles estão na mesma direção. Isso é as aproximações que me dá a difração de Fraunhofer. Tá? Então, essa integral é uma integral simples de resolver, né? É uma integral exponencial. Aí aqui vocês nem precisam se preocupar muito com o i, né? Aqui. É, que é complexo. Faz a conta como se esse i fosse um número qualquer. Então, fez a conta, né? Aí aqui vai dar as exponenciais, né? Uma exponencial positiva como uma exponencial negativa, menos uma exponencial negativa, e isso aqui eu substituo por seno, tá? Então, esse aqui eu vou substituir por 2 vezes o seno, esse aqui eu vou substituir por 2 vezes o seno, então 4 aqui some, tá? Então eu tenho isso aqui. Beleza? É... Só que eu não sei exatamente o que é o Kx e o Ky. Então vamos ver o que é o Kx e o Ky, né? Então, o Kx vai ser o K total, vezes um seno de alfa, que é esse seno aqui, né? Ao longo entre o eixo Z e o eixo e o K na direção do eixo X. E o beta é na direção do eixo Y, tá? Então, se eu pegar esse valor aqui, né, e eu estou olhando no ponto P
que está num plano L, né, em ponto x e y, então esse seno de alfa é x sobre L. Né? Na verdade, é a tangente que é x sobre L. Mas aqui eu estou considerando como sendo um seno, que a tangente de alfa é aproximadamente igual a seno de alfa, né? Dado que esse L é muito maior do que esse x. Tá? Então eu estou fazendo essa aproximação. Então aqui é aproximadamente x sobre L, e a mesma coisa para o beta. É um y sobre L, fazendo essa consideração que a tangente de alfa é aproximadamente seno de alfa. O tangente de beta é igual aproximadamente seno de beta. Então eu tenho isso aqui, fazendo as contas, eu chego, né? Aí considerando tudo, eu tenho essa equação que me descreve a difração em uma fenda retangular. Tá? O que eu vou ver, tá? Eu vou ver isso aqui, ó. Tá? É como se fosse uma cruz que eu vou ver nesse padrão de difração. Quando eu tenho uma fenda só em uma direção, que é o que vocês vão ver, por exemplo, na quando vocês fizerem a difração do fio de cabelo, vocês vão ver isso aqui, assim, ó, vão ver como se fosse uma linha, tá? Porque só tem a difração acontecendo em uma direção. Na outra direção é como se não existisse nada. Tá? Então a gente tem isso aqui. Vamos ver. Tem um seno aqui, ó, quadrado. Vamos ver o que acontece com máximos e mínimos, né? Onde que estão os máximos e mínimos dessa função, tá? Os mínimos acontecem quando esse seno é igual a zero. Então esse seno é múltiplo de nπ, tá? Então eu tenho isso aqui, né? Então eu consigo encontrar o x, né? Que é dado aqui. Eu estou olhando para o x, mas analogamente o y sai, né? Aí é só trocar o a por b, tá? É a mesma conta. Aqui, ó, para 1, 2, 3, tá. Então a gente viu aqui. Então essas são onde zera o. Eu não estou considerando ainda, tá? X igual a zero, tá? Porque o x tem um x zero aqui que eu vou olhar depois, tá? E os máximos, tá? Os máximos vão ser dados quando o seno aqui é nπ, é múltiplos de ímpares de π sobre 2, né? Então, π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, essas coisas. Então, a gente tem isso aqui, tá? E aí a gente consegue ver esse cara aqui, o x, os mínimos, né, do x. E em x igual a zero, tá? Então a gente tem os máximos, os mínimos aqui nas laterais. Agora o máximo, porque a gente tem um zero sobre zero, né? Aqui, né? É, essa função é uma função conhecida, a gente chama até seno de x sobre x, aqui é o seno de ni sobre ni, que é uma função SIC, né? Sinc, que é uma função que aparece em vários padrões de difração quando a gente tem aberturas retangulares, tá? Essa função, quando isso tende a zero, né? Seno de v de ni sobre ni é igual a 1. Vocês conseguem fazer essa conta usando aquela conta do limite, né? Eu esqueci, não, como é que chama? Que você deriva em cima, deriva embaixo, né? E aí você acha L'Hopital. Hã? L'Hopital? L'Hopital, isso. Então vocês conseguem mostrar que isso é igual a 1 por L'Hopital, tá? Que vai dar cosseno de ni sobre 1, né? Fazendo as derivadas, aí isso dá igual a 1. Tá? A gente tem isso. E a função é dada por isso aqui, ó. Esse seno de ni sobre seno ao quadrado de ni sobre ni ao quadrado é uma função desse tipo aqui, ó. Tá vendo? O que a gente vê exatamente o que está acontecendo. Alguma dúvida aqui?
Beleza. Por mim, tudo tranquilo. Tá. Como é que fica agora? Vamos, então, essa é a conta de uma difração finita, né? É uma difração de uma fenda retangular finita. A gente pode fazer agora a conta, tá? Usando isso, agora juntar as contas que a gente fez para interferência de uma fenda dupla na aula passada para uma fenda finita. Então eu vou considerar que eu tenho duas fendas. Essas fendas agora elas têm tamanho 2A, tá? E aí eu vou fazer a conta agora do padrão de difração de uma fenda dupla, tá? Então aqui veja que eu estou fazendo a consideração que o K de todos os pontos das duas fendas são iguais, que é algo que a gente fez também lá na aula passada, né, da interferência, que a gente considerou que os Ks das fendas são idênticos. E aí, eu vou agora fazer o sigma aqui, né? Eu tenho que calcular nas aberturas. Aí eu vou dividir em duas integrais. Uma integral para uma fenda. Então, a fenda aqui, a primeira, né? A fenda zero, que é essa integral aqui em verde. E eu vou ter a segunda aqui, né? Que está deslocado de D. Eu estou considerando as distâncias aqui entre os centros, tá? Das fendas. Então, elas estão a uma distância D, o que me dá aqui, né, um deslocamento nessa integral, D menos a D mais A. Tá? Beleza? Aqui ficou claro, né? Então eu tenho duas integrais. A primeira, a verde, dado a fenda de baixo, e a integral azul, a fenda de cima. Beleza? E aí a conta é muito parecida. Né? Eu tenho aqui a primeira é igual a gente fez, então eu já joguei aqui seno de kx a sobre kx. Né? A segunda, eu vou abrir um pouco aqui para ficar um pouco mais claro o que está acontecendo. Então, eu tenho. Tá vendo que eu tenho uma exponencial de KD aqui? Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui para fora a exponencial de IKXD. Tá vendo que ela é igual? Então eu tiro para fora essa exponencial de KDX. E aí vai sobrar exatamente o mesmo termo que é do seno, né? Exponencial de KXA menos exponencial de KXA. Então, esses senos são iguais. Então, o seno aqui sai, e aí eu vou ter 1 mais IKXD. Esse 1 vendo do termo da primeira integral, e esse exponencial de kxd vindo da segunda integral, tá? Que é o termo deslocado, tá? Isso aqui é aquela duas vezes o cosseno, então aí ó, eu posso tirar aqui ó, um i kxd sobre 2, tá? Que aí vai ficar o cosseno, né, de i kxd sobre 2 aqui na frente, tá vendo? E esse termo aqui, que é um termo de uma fase global, né? Igual o exponencial de ômega t. Vocês viram que esse exponencial de ômega t ele não aparece nas contas quando a gente calcula a intensidade. Por que ele não aparece? Porque quando eu faço módulo ao quadrado, esse termo some. Aí agora esse termo também, esse IKXD sobre 2 também vai sumir. E aí, fazendo as considerações, né, que a gente fez, aí aqui eu estou considerando, né? Eu fiz a consideração aqui por seno de θ, tá? Então, o Kx é um seno de θ, esse θ aqui, ó. Agora eu estou calculando por seno de θ, não estou calculando por xy, então. Eu tenho que essa aqui é a minha função que define a intensidade, a distribuição de intensidade de uma fenda dupla finita. Veja que é como se fosse
a multiplicação dos dois padrões de interferência, dos dois padrões, né? O padrão de interferência da fenda infinitesimal, que é o cosseno ao quadrado, que a gente viu na aula passada, e o termo de difração de uma fenda finita, como se fosse uma fenda finita só. O que a gente vê nessa situação? A gente vê o padrão de interferência, que era inteiro, né, no caso da fenda infinitesimal, envelopado pelo padrão de difração de uma fenda finita, de abertura 2A. Então, quando a gente vê, né, aqui a gente tem os três casos, né, a gente tem só a fenda, a gente vai ver o padrão de difração. A gente tem só as fendas muito fininhas, né, infinitesimais. A gente vai ver só a interferência. Quando a gente coloca uma fenda dupla infinitesimal, a gente tem isso aqui, que é o padrão de difração envelopando o padrão de interferência, que dada a função é isso aqui, tá bom? Então aqui, só a fenda, 2A, as fendas infinitesimais, as fendas finitas com distância D. Beleza? Ficou claro para vocês? Para mim essa parte ficou clara, bem clara. Tá, show. Tá, então esse aqui é o padrão de fração de fenda dupla, tá? Agora, vamos ir para o extremo, né? O extremo que nós temos é a grade de difração, que é múltiplas fendas. Então, eu estou considerando que eu tenho como se fosse um sistema de múltiplas fendas, infinitas fendas, tá? Aqui eu vou considerar uma N fendas, mas N muito grande, tá? Então, eu tenho N fendas. Para que a gente usa esses sistemas de grade de fração, tá? É muito comum que a gente use ele para separá-los, para selecionar modos de luz, tá? Então, eu entro aqui, por exemplo, né? Aí eu tenho várias, aí eu vou ter uma difração nessas múltiplas fendas, tá? E aí eu vou ter para cada um das cores, eu vou ter elas abrindo, tá? A gente pode ter grades de difração, né? Que são como se fossem múltiplas fendas, né? Então é como se fosse uma gaiolinha, uma grade. Ou a gente pode ter, por exemplo, uma que é de espelho, né? Que cada pontinho eu tenho algo, né? Que vai definir uma fenda. Tal. O CD, por exemplo, é o caso que vocês vão fazer o experimento, né? Cada pontinho lá do CD é como se fosse uma fenda, como se fossem ranhuras, né? No CD. E quando a gente vai para o laboratório, a gente tem como se fosse um espelho dente de serra, tá? É como se fosse isso aqui. A gente usa bastante, por exemplo, para esse tipo de grade para fazer seleção de modos em um laser, tá? A gente usa esse sistema, tá? E aí como é que a gente faz a conta? É como se eu tivesse múltiplas fendas, né? 2A, então fendas de 2A, cada uma distante da outra, né? Entre os centros de uma distância D. Então eu vou ter a primeira fenda, a segunda fenda, a terceira fenda, né? Aí vai ser uma distância 2D da primeira. Aí a terceira fenda vai estar uma distância. A quarta fenda, né, vai estar uma distância 3D da primeira fenda e assim por diante. A área, né, vai ser a área da fenda vezes N, que é o número N. Aqui deveria ser um N maiúsculo, tá? Me desculpem, gente. Porque eu tenho N fendas. É isso que eu estou fazendo,
tá? Essa conta aqui, essa integral, essa soma de integrais, ficou claro para vocês o que eu estou fazendo? É a integral de cada uma das fendas. Cada fenda vai ter uma integral. Por isso que é um monte de integral. Tá bom? Sim, aí você tá supondo que a A menos A é a mais de baixo, é a última fenda de baixo e o resto vai só subindo. Isso, exato, isso Tá. mesmo. Isso mesmo. É isso que eu estou considerando. Então eu pego, por exemplo, a primeira é aqui, aí a segunda é dada por essa segunda integral, a terceira é dada por essa terceira integral e assim por diante. Tá bom? Eu acho que eu fiquei perdido só no. Por que que ficou 2NA? Por que que vem esse 2 junto da multiplicação da área? Ah, é porque a gente não considera que a abertura é 2Azinho. Então por isso que Ah, aparece esse 2, tá? entendi. Tá. Então lembra que quando eu fiz a conta, eu não fiquei aqui, ó. Quando eu fiz a conta para uma fenda dupla, eu não fiquei com o termo que era um seno, né? Aí eu tenho a primeira fenda que dá 1, a segunda fenda dá IKXD. E se eu tiver mais fendas, o que vai acontecer? Vai aparecer exponencial de 2IKXD, exponencial de 3IKXD, e aí vai assim por diante, tá? Então, o que eu tenho? Eu vou ter agora um somatório de exponencial de kxd elevado a n, né? Aqui eu estou usando aquela regra, né, que exponencial de a vezes b é igual a exponencial de a elevado a b, né? Então eu fiz essa regrinha aqui. Mas esse somatório não me diz muito, né? Ele não me diz muito. Mas a exponencial complexa, né? O módulo dessa exponencial complexa sempre é menor do que 1. Então, essa série é uma série geométrica, né? É a série geométrica. Então, é um númerozinho elevado a n. Onde a série geométrica, né? Aqui é, é, é isso aqui, né? É 1 menos é, o que está aqui dentro, né? Elevado a n, que é o número total, dividido por 1 menos esse carinha. Tá? Então eu fiz a conta. Eu só usei o resultado da série geométrica. Tá? Então é isso aqui que eu fiz aqui. Tá? Eu vou manipular aqui esse termo, né, essa integral. Então eu vou tirar para fora aqui, ó, eu vou fazer uma conta semelhante, né, a que eu fiz anteriormente. Eu vou tirar aqui para fora metade desse cara. Então, exponencial de INzão kxd sobre 2. Tá? Então, vai ficar aqui para fora. E aqui eu também vou tirar, tá? Desse cara aqui de baixo. Então, vai ficar n menos 1, né? Eu multiplicando os dois, que é esse cara aqui. Então, vai ficar seno de n delta sobre seno de delta, né? Vezes esse carinha aqui, onde esse delta é kxd sobre 2. Tá bom? Então, eu tenho esse seno de n delta sobre n delta. Se eu fizer aí agora, fazendo aqui, eu esqueci o quadrado de todo mundo, tá? Ficou faltando o quadrado de todo mundo aqui, nessa intensidade. Então vai ficar ao quadrado de tudo aqui. Tá? Então veja que aparece um termo aqui que é de n, que ele vai permitir que a gente tenha aberturas maiores, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então eu tenho aqui, eu esqueci o ao quadrado, aqui tá ao quadrado, tá vendo? Ó? O que é como é que é o comportamento dessa função? Seno ao quadrado de um n dividido por um seno ao quadrado da mesma coisa, né? Ela vai aparecer
termos que são grandes aqui, tá? Altos igual a 1, só quando o seno de cima for igual a 1. Então, são termos onde é zero, né? Eles são múltiplos de lambda sobre d, né? Aqui lembrando que aqui, ó, o kx, aí aparece d sobre lambda aqui, tá vendo? Pi, aí aqui vai ficar esse delta, né? Pi d sobre lambda. Então eu vou ter esses termos aqui, né? Lambda sobre d. Isso aqui pode ser bastante distante, né? Porque lembra que o d pode ser maior do que o lambda, né? Então o que eu vou ver é isso aqui, ó. Tá vendo? Eu vou ver linhas bem fininhas, tá? Bem fininhas. Essa finitude aqui vai ser dado pelo A, tá vendo? Que tem o termo da difração, tá? Então, esse termo da difração, ele geralmente, nas grades de difrações, isso é muito pequenininho, então, isso aqui é bem fininho, né? Se vocês forem lembrar, né, que se a gente for ver aqui, ó, isso aqui, né, depende de A sobre lambda, tá vendo? Então, se esse A for bem pequenininho, isso aqui afina bastante. Então, é isso que a gente tem na grade de difração. E aí a gente vai ver pontos, assim, ó. Como se fossem pontos muito afastados. A gente não vai ter uma abertura grande, tal, igual a gente teve no padrão de difração. A gente vai ver algo mais próximo disso aqui, pontinhos. Tá? Isso aqui é ótimo para a gente selecionar cores. Então a gente tem uma distribuição de cores. Então veja que se eu tiver, por exemplo, uma cor só, o verde, eu vou ter isso aqui. Mas se eu tiver uma luz branca, os modos vão separar, sendo que os comprimentos de ondas maiores vão estar mais distantes e os comprimentos de ondas menores vão estar mais próximos. Tá? E aí a gente vai ter os arco-íris, né, sendo formados aqui. Então, se eu jogo uma luz branca, aí eu vou ter os arco-íris sendo formados aqui na lateral. E isso pode ser usado, ao invés de usar, por exemplo, um prisma para separar as cores, a gente pode usar uma grade de difração e o efeito da difração para ver essas cores, esses arco-íris, né, o espectro da luz que está incidindo no nosso sistema. Tá? Isso aqui é bastante comum em alguns experimentos de espectroscopia que usam laser. Tal. A gente pode usar isso aqui. Tá? Alguma dúvida? Só uma última, que é o que devia estar ao quadrado no IG? Só esse fator Tá, tudo. que me confuso. Tudo. Exceto o Menos I0. Tá. Exceto o I0, tudo tinha que estar ao quadrado. Não, obrigado. Foi só, mas o resto ficou claro. Tudo tinha que estar ao quadrado. Quando eu for pôr lá no Moodle, vai estar tudo ao quadrado. Tá? Aqui tudo tinha que estar ao quadrado. Esse sendo ao quadrado. Aqui também eu acho que eu esqueci um A. Aqui também deveria estar ao quadrado. Beleza. E a última coisa que eu quero mencionar para vocês é o princípio de Babinet. Porque tudo que eu falei até agora é para abertura. Mas eu falei para o experimento que vocês vão fazer, por exemplo, com fio de cabelo. E ali não é uma abertura, é um objeto. Como é que funciona? Como é que a gente vai conseguir lidar nessa situação, né? O que a gente vai ver depois, né? Vamos pensar na situação que a gente tem uma abertura, por exemplo, aqui eu estou considerando uma abertura circular de raio A, e eu quero comparar isso com o padrão de difração de um disco de raio A. Tá? Então é isso que eu estou dizendo. Então, a gente geralmente chama um de máscara e um de objeto. Então, esse aqui,
né? A abertura é a máscara desse objeto, tá? Então, como é que tem o padrão de difração? Como é que eu posso calcular aqui? Lembra, se eu tiver a soma desses dois, tá? Se eu tiver a soma desse mais a soma desse, o campo total depois do objeto, depois da soma dos dois, tem que ser zero. Por que que tem que ser zero? Porque é como se eu estivesse bloqueando tudo, né? Porque esse aqui, eu estou bloqueando tudo, exceto a abertura, e esse aqui eu estou deixando passar tudo, exceto o que está no objeto. Se esse objeto ele tem o mesmo formato que a abertura, quando eu somo os dois, né, eu tenho como se fosse um bloqueador completo no meu sistema. Vocês concordam com isso? Vocês conseguem visualizar isso? Sim, eu Sim? consigo. Então, se você está bloqueando tudo, o campo elétrico depois de bloquear tudo é zero. Né? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Então, um campo em qualquer ponto, depois de ter passado por algo que é a soma dos dois, é nulo. Então, o que eu estou dizendo é que o sigma desse mais o sigma linha, que é esse, é todo o plano. Então, isso tem que ser zero. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Se isso é verdade, para isso aqui tem que ser, essa integral aqui tem que ser menos a integral. Então, a integral, né, do campo elétrico nesse aqui tem que ser menos a integral desse aqui. Por exemplo. Então, o que eu estou chamando aqui, ó, o E' de P, que é de um deles, é menos o do outro. É isso que eu estou dizendo. Tá? Então, tem um sinal de menos no campo elétrico. Mas, quando eu calculo a intensidade, não faz diferença nenhuma, porque é o módulo ao quadrado do campo. Tá? Então, o módulo ao quadrado do campo de E' de P, ou menos E de P, é igual, né? É igual ao E de P. Então, se eu tenho um objeto, ou se eu tenho a máscara dele, o padrão de difração é igual. Então, a conta que eu tenho que fazer, por exemplo, para o fio de cabelo, é a mesma que eu tenho que fazer para uma fenda com o tamanho do fio de cabelo. Isso que a gente chama do princípio de Babinet, que um objeto ele tem o mesmo padrão diferente da máscara que tem o mesmo formato do objeto, a menos de uma fase, que é a fase de π, que é a exponencial de iπ, que é o menos 1, né? Que é esse sinal aqui. Tá bom? Então, esse é o princípio de Babinet. Alguma dúvida? Não, aqui tá bem. Então, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês hoje, nessa aula. Então, agora, né, a partir do que a gente comentou aqui, vocês conseguem fazer completamente o experimento, né, todas as contas, tal. Aí pode considerar o fio como se fosse como você está olhando o fio frontalmente, assim, né? Você tem a linha do fio e ele está batendo aqui assim. Você pode considerar que o fio de cabelo é uma fenda retangular, dado o princípio de Babinet. Porque é como se você tivesse um objeto, né? Que é o fio de cabelo de espessura A, né? Ou você tem
uma fenda de espessura A, que dá o mesmo padrão de difração. Então, é isso. Tá bom?